Com grande alegria, então, chegamos ao momento de ler a palavra de Deus mais largamente e tirar dela para nós lições que esperamos sejam preciosas para todos, como para mim já foram. Leio, então, o livro de Gênesis, que é a leitura que estamos fazendo. Na semana que entra, iremos ler a história de José. Se fosse colocado em separado, só José, capítulos 37 a 50, tirando 38, que é um intervalo, nós estaremos diante dos maiores romances da história da humanidade. Romance histórico, né? Porque a forma é de um romance, embora os fatos sejam totalmente históricos. De igual modo, estamos aqui lendo hoje a história de Jacó, mas, no caso, especificamente a história de Raquel. Então, leio para os irmãos Gênesis capítulo 30. Raquel ficou com ciúmes de Lia porque continuava estéril. Ela decidiu confrontar o marido. Se você não me der filhos, prefiro morrer. Jacó ficou muito irritado com a esposa. Eu não sou Deus. É Ele que está impedindo você de ter filhos, não eu. Raquel sugeriu, faça o seguinte, tenha relações sexuais com a minha empregada Bilhá. Assim, eu serei mãe por intermédio dela. Verso 14 agora. Num dia de colheita, Rúben achou umas mandrágoras na floresta. Ele as trouxe para sua mãe Lia. Raquel soube e pediu, Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o Rúben lhe deu. Lia protestou, não basta ter tomado meu marido, agora quer ficar também com as mandrágoras que o meu filho me trouxe? Raquel fez uma proposta. Olha, Lia, se você me der as mandrágoras, deixarei que José fique essa noite com você. Obrigado. Lendo de novo, Raquel fez uma proposta. Olha, Lia, se você me der as mandrágoras, deixarei que Jacó fique essa noite com você. Elas concordaram. No fim do dia, quando Jacó voltava do trabalho na fazenda, Lia foi se encontrar com ele e lhe disse, fiz um acerto com Raquel. Hoje você dorme comigo. Como Jacó quis saber como conseguiu o favor, ela explicou, fiz uma troca. Ela ficou com as mandrágoras que Rúben me deu e eu fico com você por uma noite. Verso 17 a 21. Eles tiveram relações sexuais e Lia voltou a engravidar, como tinha pedido ao Deus eterno. Lia afirmou, Deus me recompensou e não precisei ter filhos por intermédio da minha empregada. Por isso o menino foi chamado de Issacar, palavra hebraica para recompensa. Lia ficou grávida de outro filho, o sexto, ao qual chamou de Zebulon, palavra hebraica para exaltado. Ela disse, o Deus eterno me deu um grande presente. Agora, finalmente, meu marido vai ficar comigo. Ao final, eu lhe dei 6 filhos. Lia teve ainda uma menina chamada de Diná, palavra hebraica para julgamento. Verso 22. Depois disso, Deus eterno abençoou também Raquel, tornando-a fértil. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem chamou de José, palavra hebraica para acréscimo. O Deus eterno me livrou da minha vergonha por não ter filhos. Agora tenho um, que o Deus eterno me dê mais um. Essa é uma história, e você ao ouvi-la, não está no rol das mais difíceis da Bíblia, e nos traz grandes ensinamentos para os nossos dias, embora estejamos há quase 4 milênios dessa história. Nós sabemos que na antiguidade, e também até mais recentemente, a infertilidade feminina
era algo inaceitável para as mulheres, por razões de natureza não só emocional, mas também natureza afetiva e material. Uma mulher sem filhos era uma mulher preterida pelo marido. Lembram da história de Ana e Eucana? Não é? Além disso, era uma mulher sem proteção do marido e sem proteção do filho que não teve. Então, ser infértil era tão terrível que muitas mulheres achavam que estavam sendo amaldiçoadas por Deus. A infertilidade, portanto, tomava todo o coração e todo o ambiente onde ela transcorria. Por isso, várias vezes, ela é noticiada na palavra de Deus. Então, essa é a condição de Raquel. E Raquel faz o que as pessoas, em geral, fazem quando enfrentam dificuldades. Raquel apelou para o uso de recursos mágicos para resolver os seus problemas, no caso especificamente, tomando um chá de mandrágora. Mandrágora, na antiguidade, era uma planta, a foto vai ser daqui a pouco colocada aí, cujo chá, na crença popular, tinha propriedades, entre outras, de gerar a fertilidade. Muitas outras, uma planta muito conhecida, uma planta muito bem considerada, embora fosse tóxica, usada como medicina e depois restringida exatamente pelos efeitos danosos. Mas nesse contexto aqui, era esse chá que, se Raquel tomasse, ela então teria filhos. Ela então, podemos dizer assim, apelou para um recurso mágico. Só para lembrar, essas mandrágoras aparecem, por exemplo, na peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. E também essas mandrágoras estão presentes na série Harry Potter. Portanto, não são assim tão antigas. Raquel, é bom que nós registremos, não ficou grávida por causa da mandrágora, do chá de mandrágoras. Porque, Lia, vocês não me corrigiram? Estava esperando. Lia, em nenhum momento atribui a sua gravidez à mandrágora. Ela não tomou. Quem tomou foi Raquel. Mas Raquel, o texto bíblico é claro, ficou grávida porque o Deus eterno a abençoou, não por ter tomado o chá. Mas as pessoas acreditavam, e Raquel também, que as magias funcionavam. Na Bíblia nós temos muitas magias. Uma delas é noticiada para exatamente combatê-la, negá-la, condená-la. É a consulta aos médiuns. Até hoje, sobretudo pessoas que perdem entes muito queridos, recorrem à mediunidade para conversar, como se crê, com os seus antepassados ou com aquele ente querido recentemente falecido. Não foi o caso de Raquel, mas foi o caso do rei Saul. Trágica história que lemos no livro de Samuel. Um dos textos difíceis que o pastor Valtair certamente vai ter que enfrentar mais adiante, né? Quem é que apareceu ali? Mas Deuteronômio, o texto de Samuel registra isso, claramente diz o seguinte sobre essa magia, vamos usar a expressão genericamente, de consultar aos médiuns. Deuteronômio 18, 9 a 14.
Quando vocês passarem a viver entre os povos conquistados, não adotem os costumes deles, porque são abomináveis diante do Deus eterno. Não permitam que nenhum israelita queime seu filho ou sua filha como uma oferta a alguma divindade. Era uma magia. Se uma família pegasse o seu bebê e entregasse no fogo em honra a um deus pagão, ela seria próspera. Absurdo, mas era a realidade. Não permita que nenhum israelita pratique adivinhação, tire sortes, envolva-se com bruxarias, lance feitiços, trabalhe como médium, siga o ocultismo ou consulte os mortos. O Deus eterno detesta essas atividades. Os povos que habitam na terra que Ele lhes deu foram expulsos por praticarem essas coisas. Sejam fiéis ao Deus eterno. Os povos da região que vocês vão conquistar valorizam essas atividades, mas os israelitas são proibidos de fazer essas coisas. A primeira magia que quero salientar é esta. A segunda é a dos terafins, sobre o qual vou pregar no culto das 11. Os chamados ídolos ou deuses do lar. Uma estatueta que Raquel furtou da sua casa paterna para levar com ela junto com Jacó. Mas há outras magias na Bíblia. Por exemplo, João 5,4 nos fala de um anjo que agitava as águas no tanque, para que então quem primeiro entrasse as águas ainda em movimento fossem curadas. As pessoas criam nisso, a Bíblia registra essa crença. Jesus condena o chamado uso dos filactérios. Filactérios é uma previsão que está no Antigo Testamento, na chamada Torá, na lei do Deus eterno. Era um estojozinho que se fazia e a pessoa segurava na mão. E dentro desse estojo tinham versículos do livro de Êxodo, sobretudo, das promessas ali. Era para lembrar, mas acabaram sendo usados como amuletos. Quem tinha um filactério, então, não era amaldiçoado. Nada de mal lhe acontecia. Jesus condena o uso de filactérios. Mas nós temos ainda, no livro de Atos, o registro que as pessoas procuravam ver onde Pedro passava e procuravam ficar à sombra projetada quando Pedro passava para serem curadas. E o livro de Atos também registra que algumas pessoas pegavam os aventais e os lenços de Paulo para também serem curadas. Nós temos nos nossos dias as chamadas orações fortes. Certamente os irmãos já ouviram essa menção. São as orações poderosas, são as orações que Deus não tem como não responder, porque é uma oração forte. E há uma oração forte na Bíblia. Todos aqui certamente já ouviram. É a oração de Jabez. O livro de 1 Crônicas 4, 9 a 10 diz que houve um homem chamado Jabez. Ele se destacou na sua região. O nome dele foi dado por sua mãe, que disse: seu nome é Jabez, porque sofri muito para que você nascesse. Jabez orou ao Deus eterno com as seguintes palavras: ó Deus, preciso que me abençoes e multipliques os recursos financeiros que tenho. Peço que a tua mão esteja comigo para me preservar do mal e me livrar de todo tipo de aflição. E o texto termina dizendo que a oração de Jabez foi respondida por Deus, que lhe deu tudo o que tinha pedido. Nós temos também uma outra expressão que eu espero que os irmãos sejam pacientes para entender o que eu estou pretendendo dizer, que é a expressão em nome de Jesus. O ensino de Jesus é: tudo o que vocês pedirem em meu nome,
vocês receberão. A partir daí, por esse desejo humano de magia, as pessoas passaram a tomar a expressão em nome de Jesus, sempre entre parênteses, e alguns usam ainda em o nome de Jesus, esquecidos que na Bíblia o nome é a pessoa. O nome de Jesus é a pessoa de Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome do nome de Jesus, eu oro por intermédio de Jesus. Passaram a usar essa expressão. Então, nós terminamos uma oração e dizemos ao final, em nome de Jesus, ou seja, Jesus, não tem jeito de não me abençoar, porque é em nome de Jesus que eu estou pedindo. É uma espécie de magia também. Devemos tomar esse cuidado, porque eu estou trazendo um exemplo aqui de Raquel com as mandrágoras, para ver se nós também temos em nossas vidas cuidados a tomar para não incorrermos nos mesmos riscos. Isto é, eu e você temos que escoimar, limpar da nossa fé aqueles elementos que são mágicos, que são mandrágoras, que não nos trazem nenhuma bênção. Se nós temos algo que Deus nos deu, devemos agradecer. E se nós não temos, no caso de Raquel, a fertilidade, a maternidade, filhos, nós devemos orar para que isso aconteça e Deus nos dê essa bênção. Como Isaac fez. Isaac, várias vezes já disse isso aqui, orou 20 anos para ser pai. Não consta que tenha tomado chá de mandrágora. Consta que ele orou persistentemente durante 20 anos e a sua esposa ficou grávida. Então, todos nós, tendo uma necessidade, uma dificuldade, uma demanda, o nosso caminho é não procurar nenhuma mandrágora, não consultar a nenhum feiticeiro ou profeta, para usar os termos nossos, mas irmos diretamente, através de Jesus, e buscar a bênção que nós precisamos. O que nós precisamos, o que você precisa, eu preciso, é confiar no Deus eterno, que é imanipulável. A minha oração não manipula o Deus eterno. O meu louvor não manipula o Deus eterno. O meu dízimo não manipula o Deus eterno. As minhas boas obras não manipulam o Deus eterno. Ele é onipotente, onisciente, poderoso e bondoso. Mas ainda, nós precisamos, tenho insistido nesse ponto aqui, irmãos, sobretudo na minha própria vida pessoal nos últimos meses, de que nós precisamos estar fortes hoje para a fraqueza de amanhã. Temos aqui pessoas, vejo algumas, que enfrentaram longos períodos difíceis na sua vida, alguns que ainda estão enfrentando dificuldades intensas e extensas na sua jornada de vida. Se eu pudesse comparar, seria a seguinte: amanhã, no meu caso, bom seria que fosse, amanhã eu participo de uma competição esportiva. É só ficção, não é real. Que implica em estar bem condicionado fisicamente. Se lembra que eu contei para os irmãos que fracassei, porque eu não consegui subir o Monte Sinai, porque eu estava despreparado fisicamente, passei mal, não consegui chegar ao topo.
Isso é real. O exercício de amanhã é fictício. Mas então, como amanhã eu vou participar desse exercício, dessa corrida, eu hoje vou me preparar. Bem, não vai dar certo. Eu posso passar o resto do dia anterior na academia, eu posso tomar os maiores estimulantes possíveis, que amanhã eu vou fracassar. Quero fazer essa comparação porque, às vezes, quando nós estamos numa dificuldade, nós então queremos nos aproximar de Deus. Não estou dizendo que Deus não venha ao nosso socorro, não é isso que eu estou dizendo. Mas se nós não estamos preparados, nem orar nós sabemos. O que eu estou dizendo aqui, o problema de Raquel, posso assim inferir, é que ela não manteve uma vida de proximidade com Deus. Quando veio a dificuldade, ela apelou para as mandrágoras. Mas se nós estamos fortes, quando vier a dificuldade, nós vamos apelar para aquele que é onipotente, onipresente, poderoso e bondoso, o nosso Deus. O apóstolo Paulo nos conta a história pessoal dele, que é uma história muito valiosa, muito conhecida, essa história, 2 Coríntios 12, 7 a 10, e tem uma linhazinha que está entre os mais difíceis da Bíblia também, certamente na escola bíblica vão estudar com o professor Valtair, talvez daqui a uns 4 anos. Diz Paulo, agora, conto outra experiência. Eu tinha tudo para ficar orgulhoso. No entanto, para evitar que eu ficasse vaidoso por ter recebido tão maravilhosas revelações, recebi um espinho, que foi espetado no meu corpo. Parecia um mensageiro de Satanás, enviado para me perturbar e impedir que eu me exaltasse. Orei insistentemente para que o Deus eterno arrancasse o meu espinho. No entanto, ele me respondeu, a minha graça é suficiente para você. Aí vem a linha extraordinária. Quanto maior for a sua fraqueza, maior será a sua força. É por isso que não tenho dúvidas de que devo me alegrar nas minhas fraquezas e depender completamente do poder de Cristo. Quanto maior, Paulo, for a sua fraqueza, maior, Paulo, será a sua força. Penso que esse texto está nos dizendo o seguinte, quando você estiver fraco, você vai reconhecer que só pode tirar poder, se eu posso usar a expressão assim, de mim, Paulo. Mas ainda, Paulo, é agora, nessa sua experiência de dor, desse espinho espetado no seu corpo, que você vai crescer espiritualmente para enfrentar novas adversidades, porque todas elas nos sobrevêm. Meu convite, meu irmão, minha irmã, é que nós, olhando então para a história de Raquel, que apelou para um recurso mágico para receber uma bênção de Deus, verifiquemos nas nossas práticas espirituais que mandrágoras estamos usando. Citei algumas. Citei a necromancia ou a mediunidade, que é amplamente praticada no Brasil. Mencionei, por exemplo, as orações que nós fazemos, os terafins que às vezes carregamos, e outras crenças que se colocam, este é o ponto central, entre nós e o Deus verdadeiro. Erigindo deuses que não falam, não ouvem, não escutam e não agem. E nós temos a belíssima oportunidade de nos relacionar diretamente com o Pai, pela intermediação de Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma mensagem simples, muito simples. Todavia, nós, como queremos fazer as coisas do nosso jeito,
achamos que tão somente, entre aspas, tão somente aqui orar não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. Na verdade, eu tenho que mostrar a Deus que eu mereço ser abençoado. Se ele olhar para mim e ver em mim virtudes, ver em mim um homem esforçado, ele então vai me abençoar. É mais fácil crer nisso do que crer Deus é onisciente, onipotente, poderoso, bondoso. Ore a Ele e espere Ele agir. Quando Ele demora um pouco a agir, deve ter alguma coisa errada comigo. Por isso Ele não está me abençoando. Aí eu começo a fazer força. É sempre bom a gente se lembrar que nós somos tão perfeitamente amados por Deus, que nada mais nós podemos ou conseguimos fazer para sermos ainda mais amados. Em nossos relacionamentos, quanto mais uma pessoa nos ama, mais nós a amamos. Porque o amor dessa pessoa para conosco, o nosso para com essa pessoa, não é perfeito. Mas o amor de Deus para conosco é perfeito. Não tem como ser mais perfeito. Eu não tenho que ser mais amado por Deus, porque se eu entendesse que eu posso ser mais amado por Deus, esse amor seria imperfeito. Mas eu faço alguma coisa e o amor de Deus fica perfeito. Ou seja, eu tomo o lugar de Deus. O que eu preciso me dizer e lhe dizer é que eu tendo alguma necessidade de qualquer natureza, eu não preciso de nenhum intermediário, seja ele um objeto ou uma pessoa humana ou não, viva ou morta. Eu não preciso. Esta é a maravilha extraordinária do Evangelho. Eu não fui salvo por causa da minha performance. Eu quero terminar, então, com uma experiência que tivemos recentemente em nossa jornada de leitura da Bíblia. Nós lemos sobre Jacó. E Jacó, o nome dele já diz, significa suplantador, ou espertinho, trapaceiro. E Jacó trapaceia o tempo todo, até com Deus ele tenta trapacear. Se me deres o dízimo, se me abençoares, vou te dar o dízimo. Ou seja, se não abençoar, não vou dar o dízimo. Não é isso que ele está dizendo. Aí, falando sobre isso, Jacó tem esse encontro, que eu vou pregar sobre ele no culto das 18 horas, maravilhoso, chamado Peniel. Uma pessoa que estava conosco ao vivo, participando, disse: mas como é que Deus pode abençoar Jacó? Se Jacó era trapaceiro. Aí eu respondi assim: agora a senhora entendeu o que é a graça? É exatamente isso. Mas a nossa cabeça não entra, irmão. Não entra, irmã, na nossa cabeça isso. A nossa cabeça é: Deus abençoa quem merece, ou Deus ajuda quem madruga. E transformamos essas coisas do mundo natural para o mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, a lei é a seguinte: Deus é bom, poderoso e compassivo. Ele me ama. O amor já está aqui, nessa mão. Está garantido. Perfeito, absoluto, pleno. Agora, capricha aí, camarada. Você agora já aprendeu o que é o amor, não é? Então ame também. Vive de modo digno, tererê, tererê, tererê. Não para ser amado por mim, porque você já é perfeitamente amado por mim. Deus nos ajude nessa jornada. Nosso desafio se eu posso usar a expressão, é pensar com a cabeça de Deus. Não pensar com a nossa cabeça, ou como diz Paulo, com as nossas inclinações más ou nossa natureza.
Nosso desafio, como veremos daqui a pouco, é um desafio difícil, pesado, longo, mas vale a pena. É ter um coração igual ao coração de Deus. Enquanto o nosso madrigal se prepara, quero lembrar você que amanhã temos aqui o início das palestras do nosso Celebrando a Recuperação. Bem-vindo participar conosco amanhã à noite, 19h30, 19 horas. E também amanhã você, a partir de hoje, melhor dizendo, já pode se inscrever para participar do nosso acampamento no final do ano. Vai ser uma festa, se inscreva desde já. Muitas oportunidades aí. E por último, pode se aproximar aí. Só estou enrolando para vocês chegarem. Não. Eu anunciei na semana passada, um livro vai ser colocado ali, recomendei esse livro, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. E alguns já me encomendaram. Então, amanhã eu vou fazer o pedido. Só virão para os que pedirem. Está de 350 ou 200 ou 300% por 260. Consegui um desconto de 50%. Então, os que desejarem, falem comigo, me mandem uma mensagem, que amanhã eu vou fazer a encomenda. Se forem 20, vou pedir 20, não serão 21, serão 20. Só isso, porque é esse nosso compromisso. Repito, à noite, então, no culto das 18, vou pregar sobre o encontro em que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Não é? Espero. É uma história muito bonita que você venha conosco participar. Agora, então, vamos encerrar com essa oração que diz: dá-me um coração igual ao teu.